Saúdo a todos e com muito prazer apresento esse trabalho neste evento. O título do meu trabalho trata do corpo nas aulas do ensino da graduação, no ensino superior, em tempos de ensino virtualizado. Eu sou o professor Derli Juliano Neufeld, trabalho na Universidade do Vale do Taquari, do Rio Grande do Sul, Brasil. Esse trabalho está vinculado ao grupo de pesquisa, aprendizagem e ferramentas digitais no ensino superior da Univates Lajeado, Rio Grande do Sul, Brasil. E também uma pesquisa vinculada ao programa de pós-graduação em ensino. Fazem parte desse grupo de pesquisa os investigadores, além de mim, sou Rogério José Succhi, professor Adriano Edo Neufeld, Isabel Pavan, professora Tânia Michelini Miorando, da Universidade Federal de Santa Maria. O ano de 2020 foi um ano que se modificou em todos os lugares do mundo as questões sociais, as relações, o ensino. E não é diferente no contexto das universidades. Muitas universidades deram continuidade às suas aulas a partir do ensino virtualizado, utilizando-se de ambientes virtuais de aprendizagem, tais como o Moodle e o Google Classroom. A partir desses ambientes, as aulas se deram a partir de chats, fórum, hipertexto, aulas expositivas dialogadas, entre outras possibilidades. Essa pesquisa teve por objetivo analisar as percepções de estudantes e professores de graduação da modalidade presencial enquanto ao lugar do corpo no ensino virtualizado síncrono, experimentado no primeiro semestre de 2020, ou seja, estudantes que tinham aula presenciais e passaram a ter aulas virtualizadas. Onde fica o corpo nessas aulas? Eles sentem falta do corpo? E é sobre isso que esse estudo trata. Entende-se que esse estudo nos ajuda a identificar potencialidades e dificuldades em relação aos processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, nos ajuda a repensar a forma como o ensino superior presencial está sendo ofertado, assim como os limites em relação à crescente expansão do ensino à distância que ocorre, especialmente no Brasil. A pesquisa é uma pesquisa qualitativa e descritiva, ocorreu, então, em 2020, no primeiro semestre, no período de pandemia de Covid-19. Foi realizada com uma instituição de ensino superior que deu continuidade às suas aulas presenciais a partir do ensino virtualizado síncrono. Quando eu falo síncrono, quero dizer que as aulas aconteceram no mesmo horário, no mesmo turno, que aconteciam presencialmente, sendo conduzidas pelo mesmo professor que era responsável pela disciplina. Em relação aos participantes do estudo, foram 245 estudantes, numa população de 5.192, e 40 professores, de uma população de 324. Em relação à coleta de informações, foi realizada por meio de um questionário contendo questões abertas e de múltipla escolha, elaborado no Google Forms e encaminhado por meio eletrônico. A análise das informações se deu por meio da análise de discurso. Em relação aos cuidados éticos, a instituição autorizou a realização da pesquisa, assim como todos os participantes consentiram o uso das informações por meio da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Indo em relação aos resultados, quando olhamos para a questão das percepções, encontramos relações diferentes em relação ao lugar do corpo nos processos de ensino-aprendizagem. Mas duas delas cabe destacarmos nesse momento. Uma delas que fala sobre um ensino que renuncia ao encontro físico e presencial com os corpos físicos, e aquela outra que reclama pela ausência do corpo do professor, dos colegas, da classe, e a interação que ocorre no contexto universitário. Em relação aos estudantes que renunciam ao corpo e à presença com os corpos físicos, vamos ver duas falas. O estudante 1 nos diz: tem sido possível estudarmos normalmente, não estamos perdendo conteúdos. O estudante 2 nos traz, as aulas teóricas se consegue aprender como se estivesse na aula presencial. Ainda uma terceira fala de um estudante que nos diz que, a partir do ensino virtualizado, não há mais a necessidade de se deslocar até a universidade, perdendo tempo e também gastando recursos financeiros com o transporte, além de poder estudar no conforto do seu lar.
A partir da fala desses 3 estudantes, o que se percebe? Que a partir da pandemia, esse estudante que diariamente trabalha e estuda e tem se tornado resiliente a partir dessas dificuldades e dessa luta diária, se percebe novamente enquanto um corpo na medida que consegue ganhar tempo e poder com isso também ter uma vida melhor. Por outro lado, ao mesmo tempo que isso acontece, há uma preocupação em relação à questão da sobrecarga que esse excesso de atividades das aulas virtualizadas podem vir a acontecer. Contudo, né, há de se reconhecer que, né, o corpo é um corpo fenomenal que busca se retomar a partir das falas desses estudantes. Quando nos remetemos à fala dos professores, o professor 1 nos comenta que a virtualização do ensino permitiu que as pessoas se mantessem focadas e ocupadas de maneira saudável. Por outro lado, o excesso, a sobrecarga, as exigências, tanto elas como o domínio das tecnologias, pode gerar novamente um esforço demasiado. E novamente aquele corpo que busca ser um corpo fenomenal torna-se novamente um corpo objeto. Aqui cabe trazermos o Lebretão, que nos diz que nesse momento atual que nós vivemos, quando nos remetemos aos dualismos, a dicotomia corpo e alma não é a principal. Vivemos um momento em que o homem tende a negar o seu próprio corpo, né? Então, a desaparição do corpo é um projeto que existe no contexto social. Contudo, não podemos esquecer que o corpo é por ele, por meio dele, que o homem se estabelece no mundo, e a partir dele que constrói suas relações físicas e sensoriais. Indo para os estudantes que reclamam pela ausência do corpo, assim como professores, temos algumas falas que merecem ser ouvidas. Entre elas estão, tá? Aquelas que destacam, conforme o estudante 4, que as práticas corporais, as atividades em grupo, aquelas que acontecem em laboratórios, são extremamente importantes para a formação. O estudante 5 ainda reforça que a universidade, na sua opinião, é muito mais que um lugar de mera aprendizagem técnica. É um lugar de intercâmbio, convivência, debate, formação de opinião, um local essencial para se constituir enquanto profissional, e que isso não acontece no ensino virtualizado. Merleau-Ponty nos ajuda a pensar sobre isso, na medida que diz que pensar sobre algo não é a mesma coisa que viver. E é pelo corpo que o homem se constitui. Por isso, sentir é uma das questões mais importantes da atualidade. Quando nos remetemos aos professores em relação ao ensino virtualizado e a forma como as aulas aconteceram, temos 2 falas aqui que são extremamente importantes, né? O professor 2 que nos diz que no ensino virtualizado falta a interação direta com os alunos, o olho no olho, a vida que enche uma sala de aula, e a partir disso ele consegue perceber como os alunos estão interagindo, como o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo. E isso no ensino virtualizado é mais difícil. O professor 3 também nos diz, falta o cheiro da sala de aula, né? E ele nos diz, bom, os processos de ensino-aprendizagem se dão também pelos 5 sentidos. Importante essa fala dos 5 sentidos, porque quando nos remetemos ao ensino virtualizado, temos que pensar, onde está o cheiro? Né? Onde está o tato? Onde está o paladar? Nem todos os sentidos são possíveis pela virtualização do ensino. Reforçando essa questão dos sentidos corporais, Le Breton nos diz, né, os sentidos é o primeiro lugar onde as questões nos chegam a partir do corpo. E para nós entendermos que o conhecimento se constrói a partir de todos os sentidos. Não podemos pensar a partir de apenas um sentido ou 2. Indo para as conclusões, o que esse estudo nos apresenta para nós pensarmos? Nos apresenta que o ensino virtualizado é possível
fazer o desenvolvimento, a construção dos conhecimentos teóricos, conforme estudantes colocam. E, nesse sentido, eles abdicam o lugar do corpo. Contudo, tanto estudante como professores não abdicam do corpo em todos os momentos, principalmente quando se remete para as aprendizagens procedimentais, o saber fazer, as questões relacionais. Nesse sentido, tanto professores como estudantes destacam a necessidade do ensino presencial. E isso é evidente no sentido que se diz que o ensino virtualizado carece de tato, de cheiro e de sabor. Portanto, né, a aprendizagem corporal não pode ser negada, não pode ser substituída, não pode ser esquecida, porque a apreensão do mundo, ela se dá pelo corpo, e pelo corpo se tem uma formação também. Quais são as possibilidades que se mostram a partir disso no ensino superior? É o ensino híbrido um caminho? Sim, entendemos que é possível. Considerando hoje os avanços tecnológicos que nós temos, há processos de ensino-aprendizagem que podem ser conduzidos de forma virtualmente. Contudo, nem tudo pode ser virtualizado. Destaco aqui algumas referências que eu utilizei: Le Breton, Merleau-Ponty, Orlandi. Muitas graças. Aqui está o meu contato, deliju@univates.br, professor da Universidade do Vale do Taquari, Univates Brasil, e fico à disposição para esclarecimentos, dúvidas que vocês têm. Muito obrigado.